Mateus 22, 14 diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, sugerindo uma jornada de fé que vai além do simples ouvir para um envolvimento ativo e uma resposta ao chamado divino. Efésios 1, 4 a 5 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Romanos 8, 28 a 30, desdobra a magnífica jornada dos escolhidos, aqueles que, conhecidos de antemão por Deus, são predestinados a serem conformados à imagem de seu Filho. Essa predestinação não é apenas um chamado, mas uma justificação e uma glorificação, etapas de um processo divino que refina e transforma. 1 Pedro 2, 9 diz: mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos chama para fora das sombras, declarando-nos uma geração eleita, um sacerdócio real, destinados a proclamar as grandezas da luz divina. Através do Antigo Pacto, o livro de Deuteronômio 7, 6 diz: pois você é um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, escolheu você dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Aqui, o conceito de ser escolhido é aplicado especificamente ao povo de Israel, destacando sua relação especial com Deus. Aqui, inspirados pelas narrativas bíblicas, apresentamos os 10 sinais de que você pode ser um escolhido, adaptados à linguagem e compreensão contemporâneas, mas sempre alinhados aos princípios bíblicos. 1. Chamado direto. Semelhante a quando Deus chamou Abraão, Gênesis 12, um escolhido pode sentir um chamado direto e inconfundível para seguir um caminho estabelecido por Deus, mesmo que isso signifique deixar para trás o conforto ou o convencional. Esse chamado direto de Deus, sabe? É como se fosse aquela voz no fundo do coração que não te deixa em paz, um sussurro que, por mais que você tente, não consegue ignorar. É tipo o que aconteceu com Abraão lá em Gênesis 12. Deus chamou ele bem direto, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E olha só, Abraão nem titubeou. Ele simplesmente foi, sem nem saber direito para onde estava indo. Isso é fé de verdade. Agora imagina você nessa situação, sendo chamado para largar tudo, seu conforto, sua casa, sua vida toda como conhece. É um desafio e tanto, né? Mas é aí que a gente vê o verdadeiro sinal de ser escolhido. Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados. E essa preparação vem cheia de aventuras e, claro, muitas reviravoltas. E sabe, não para por aí. Depois do chamado, a vida do escolhido é tipo uma montanha russa. Você vai enfrentar um montão de coisas que parecem impossíveis. Mas é justamente nesses momentos que a sua fé cresce. É nessa hora que você lembra das muralhas de Jericó caindo, Josué 6. Só porque o povo de Deus acreditou e obedeceu. Eles marcharam em volta da cidade, tocaram as trombetas e pum, as muralhas caíram. Nem sempre a gente entende os planos de Deus, mas uma coisa é certa, eles são perfeitos. E tem mais uma coisa que marca muitos escolhidos: a empatia. É aquele sentimento que te faz chorar junto, se alegrar junto, sentir a dor do outro como se fosse sua. Jesus era mestre nisso, né? Ele via a multidão e se compadecia, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Mateus 9, 36. Ser escolhido é também ter esse coração que se importa, que não fica indiferente às dores do mundo. Mas ser escolhido por Deus não é só sobre enfrentar gigantes e fazer o bem. É também sobre sacrifício pessoal. Paulada atrás de paulada, Paulo enfrentou de tudo: prisão, açoites, naufrágios. 2 aos Coríntios 11, 23 a 28. E mesmo assim ele não desistiu. Ele sabia que valia a pena, porque estava vivendo o propósito de Deus para a vida dele. E no fim das contas, é isso que importa. Então, se você está sentindo esse chamado, se a sua vida está cheia desses sinais,
Pode ser que Deus esteja te preparando para algo muito especial. Mas lembra, é um caminho que exige fé, coragem e mas muita entrega. 2. Confronto com o impossível. Como Josué enfrentando as muralhas de Jericó, Josué 6, um escolhido muitas vezes se depara com situações que parecem impossíveis aos olhos humanos, mas que são superadas pela fé e obediência a Deus. Então, depois desse chamado que mexe lá no fundo da alma, vem a parte que a gente menos gosta, os desafios. Os desafios. Sabe, é como enfrentar um Golias na sua vida, sem estilingue nem pedra na mão. Mas é nesse momento que a história fica boa, viu? Porque é quando a gente está cara a cara com o impossível que Deus mostra a força que Ele tem. E aí, meu amigo, minha amiga, a gente aprende que não tem gigante que não possa cair. Pensa comigo, Josué e o povo de Israel lá, olhando para aqueles muros enormes de Jericó, pensando, e agora, José? Mas aí, Deus chega e manda eles marcharem ao redor da cidade. Parecia loucura, né? Mas no 7º dia, depois de marchar 7 vezes e dar aquele grito, os muros caíram, assim sem mais nem menos, porque quando Deus manda, até o impossível se ajoelha. Mas não é só de vitória que vive um escolhido. Tem hora que a luta é braba mesmo, que a gente se pergunta, será que errei de caminho? Aí eu te digo, tá tudo nos planos. Lembra de Jó? O homem era justo, temente a Deus, e mesmo assim perdeu tudo o que tinha. Parece injusto, né? Mas Jó sabia que no final das contas, Deus tinha um plano maior, e foi fiel até o fim, sem perder a fé. É nessas horas que a gente descobre a força que nem sabia que tinha. A fé que move montanhas, sabe? E olha que interessante, cada desafio que a gente enfrenta, cada gigante que a gente derruba, a gente vai ficando mais forte, mais preparado para o que Deus tem pra gente lá na frente. É como se cada problema fosse um treino para o grande dia. Agora, se você está aí pensando, poxa, mas eu não tenho essa fé toda não, eu te digo, calma lá. Fé a gente constrói, um dia de cada vez. Deus não chama os equipados, Ele equipa os chamados. Então, se Ele te chamou, pode ter certeza que Ele vai te dar tudo o que você precisa para enfrentar esses desafios. E mais, Ele vai estar do seu lado em cada passo, em cada queda, te levantando e te mostrando o caminho. Então, bora lá. Encara esses desafios de peito aberto, com a certeza de que no final vai valer a pena. Porque, meu amigo, minha amiga, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, até o impossível se torna possível. 3. Profunda empatia pelo próximo. A capacidade de sentir profundamente as dores e necessidades alheias, seguindo o exemplo de Jesus, que se compadeceu das multidões, Mateus 9, 36, é um sinal marcante dos escolhidos para impactar e curar a vida das pessoas ao seu redor. Agora, se tem uma coisa que não dá para ignorar quando a gente fala de ser escolhido, é essa tal de empatia. Empatia é aquilo que te faz sentir o que o outro está sentindo, sabe? É olhar para o lado e perceber que o mundo não gira só ao seu redor. E Jesus era mestre nisso. Ele via a galera cansada, sofrida, e se compadecia. Não era só dó, não. Era um negócio que vinha de dentro, uma vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. E é assim que a gente reconhece um escolhido de verdade. É alguém que não fica parado vendo a banda passar. Vê um problema e já quer ajudar, quer fazer parte da solução. Tipo o bom samaritano, lembra dele? O cara não pensou 2 vezes para ajudar alguém que nem da mesma turma dele era. E nessa, Jesus mostrou o que é amar o próximo de verdade. Não é só falar bonito, tem que agir. Mas não pense que ter empatia é moleza. Às vezes dói. Dói porque você sente a dor do outro como se fosse sua. Mas é essa mesma dor que move, que te tira do lugar e faz você querer mudar o mundo ao seu redor. E quer saber? É assim que Deus trabalha. Ele usa essa nossa capacidade de se importar para fazer a diferença na vida de um monte de gente. Então, se de repente você se vê chorando junto, se alegrando junto, se preocupando com quem nem conhece direito, pode ser que Deus esteja te chamando para algo maior. Pode ser que Ele esteja querendo usar esse seu coração grande para espalhar amor por aí. E aí, bate aquela dúvida. Mas eu, hein? Será que dou conta? E eu te digo, claro que dá. Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados.
Então, se esse sentimento de empatia está aí, batendo forte no seu peito, é hora de arregaçar as mangas e fazer a sua parte. 4. Vida de sacrifício. Muitos escolhidos experimentam uma vida de sacrifício, como Paulo, que enfrentou perseguições e sofrimentos por amor a Cristo. 2 aos Coríntios 11, 23 a 28, evidenciando sua dedicação total à missão recebida de Deus. Agora, se tem algo que não dá para passar batido quando a gente fala sobre ser escolhido, é essa história de viver uma vida de sacrifício. E quando eu digo sacrifício, não tô falando de largar o pedaço de bolo não, viu? Tô falando de coisa grande mesmo, tipo o que Paulo viveu. O cara era um apóstolo que não tinha medo de encarar o que viesse pela frente. Perseguições, prisões, até naufrágios o homem enfrentou. E tudo isso por quê? Porque ele tinha uma missão, um chamado, e nada ia fazer ele desistir. Mas não se engana pensando que isso é só coisa de apóstolo antigo, não. Ser escolhido hoje em dia também exige esses sacrifícios. É abrir mão de algumas coisas, às vezes até de muitas, por uma causa maior. É deixar de lado o que a gente quer para fazer o que precisa ser feito. E vou te dizer, isso dói. Dói porque a gente tem que abrir mão dos nossos planos, dos nossos sonhos, para seguir o plano de Deus. Mas é aí que está a beleza da coisa. A beleza está exatamente nessa entrega, nesse lance de confiar de olhos fechados, que mesmo que a gente não entenda tudo agora, lá na frente vai fazer todo o sentido. É como se cada sacrifício fosse uma peça de um quebra-cabeça gigante. Deus tem a caixa para saber como montar, e cada peça que a gente coloca, mesmo que doa, é um passo a mais para completar essa obra-prima. Agora imagina só, você está lá, vivendo sua vida. De repente Deus te pede algo que parece impossível. Sério mesmo, Deus? Isso agora? Mas é justamente aí que a fé entra, porque fé é acreditar mesmo quando não dá para ver o final da história. E não é fácil, não. Às vezes a gente até duvida, pensa em desistir. Mas lembra do Paulo? Mesmo depois de apanhar, de ser jogado na cadeia, ele seguia firme, porque sabia que no fim das contas valeria a pena. E vale mesmo, viu? Porque viver uma vida de sacrifício não é só sobre perder, é sobre ganhar também. Ganhar em fé, em força, em compreensão das coisas que realmente importam. É sobre se encontrar em Deus de um jeito tão profundo que nada mais faz sentido sem Ele. E quando a gente chega nesse ponto, a gente entende que todo sacrifício, toda dor, tinha um porquê. Então, se você está nesse caminho, sentindo que Deus está te pedindo algo grande, algo que vai custar, eu te digo, vai fundo. Porque sim, vai doer, vai ser difícil, mas a recompensa é eterna. É sentir a presença de Deus de um jeito tão real que parece que dá para tocar. É saber que, de alguma forma, você está fazendo parte de algo muito maior que você, algo que vai além dessa vida. E quando bater aquela vontade de jogar tudo pro alto, lembra que você não está sozinho nessa. Deus está contigo em cada passo, segurando sua mão, mesmo que você não sinta. E mais, tem uma galera aí fora, que nem você, carregando suas cruzes, vivendo seus sacrifícios, tudo para ficar mais perto de Deus. 5. Revelação e compreensão das Escrituras. Uma compreensão profunda das Escrituras sagradas, muitas vezes revelada de maneira sobrenatural, como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24:45, é um sinal de que Deus está guiando e ensinando o escolhido. Então vamos falar sobre algo muito especial que marca os escolhidos: a revelação e compreensão profunda das Escrituras. Não é apenas ler a Bíblia e pronto, é sentir as palavras falando diretamente ao coração. Imagine aquele momento em Lucas 24:45, quando Jesus abre a mente dos discípulos para entenderem as Escrituras. É essa capacidade de ver além das palavras escritas, de encontrar significado e direção para a própria vida nas sagradas letras. Mas veja bem, esse dom não é exclusivo para quem já tem conhecimento avançado sobre a Bíblia. De fato, é para qualquer um que esteja disposto a escutar, a aprender e a ser moldado pela palavra de Deus. Deus se comunica conosco de várias maneiras, e uma das mais poderosas é através de sua palavra.
Quando nos abrimos para esse diálogo, começamos a perceber as coisas de uma maneira nova. As histórias bíblicas transformam-se em lições de vida, conselhos e promessas para nós. Quando você começa a entender as Escrituras dessa maneira, sua vida começa a mudar. Você encontra seu propósito, compreende os desafios pelos quais está passando e vê a mão de Deus em cada aspecto da sua jornada. Isso é incrivelmente poderoso. É como descobrir o mapa para um tesouro, sendo que o tesouro é a realização da sua vida conforme o plano divino. No entanto, aprofundar-se nas Escrituras não é um caminho só de descobertas e alegrias. Quanto mais nos aprofundamos, mais percebemos o quanto ainda temos para aprender e crescer. É um processo contínuo e haverá momentos de dificuldade. Nesses momentos, é essencial lembrar que Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados. Se Ele despertou em você esse desejo pela sua palavra, Ele certamente proverá tudo o que você precisa para continuar. Portanto, se você se encontra cada vez mais imerso nas Escrituras, descobrindo verdades que nunca antes havia percebido e sentindo que Deus fala com você a cada versículo, isso é um sinal claro de que você está no caminho que Ele deseja para você. É Deus te moldando e te preparando para o que Ele tem planejado para a sua vida, algo verdadeiramente grandioso. Então, encorajo você a mergulhar sem medo nessa jornada de descobrir a Deus através da sua palavra, pois é ela que vai orientar, sustentar e fortalecer você, não importa o que o futuro reserve. 6. Transformação de vida. A transformação pessoal profunda, como a de Saulo em Paulo, Atos 9, que passou de perseguidor dos cristãos a um dos mais importantes apóstolos, indica uma mudança de vida direcionada por um chamado divino. Após mergulharmos nas profundezas das Escrituras e nos deixarmos transformar por elas, chegamos a um ponto crucial na vida de um escolhido: a transformação pessoal profunda. Sabe, é como aconteceu com Saulo, que no caminho para Damasco teve um encontro tão forte com Jesus que mudou não só o seu nome para Paulo, mas toda a sua vida. De perseguidor dos seguidores de Cristo, ele se tornou um dos maiores apóstolos, dedicando sua vida a espalhar a mensagem que antes tentava silenciar. Essa mudança na vida de Paulo é um exemplo claro do poder transformador que vem de seguir o chamado de Deus. Quando Deus escolhe alguém, Ele não apenas chama, Ele transforma. E essa transformação é profunda, mexendo com nossas estruturas, nossas crenças, até mesmo nossa identidade. Não é uma mudança superficial, é algo que altera completamente a maneira como vemos o mundo e a nós mesmos. E veja, essa transformação não é sempre fácil. Às vezes, é como se estivéssemos sendo desmontados para que algo novo e melhor possa ser construído. Pode haver momentos de dúvida, de incerteza, até de dor. Mas a cada passo desse processo, estamos nos aproximando mais do que Deus planejou para nós. Estamos nos tornando mais fortes, mais sábios, mais compassivos. O mais belo dessa jornada é perceber que mesmo nas dificuldades, não estamos sozinhos. Deus está conosco, nos moldando, nos guiando, nos fortalecendo. Ele vê o quadro completo, conhece o final da história, e cada passo que damos sob sua orientação nos leva mais perto desse destino. Portanto, se você está sentindo essa transformação acontecendo na sua vida, se as coisas que você valorizava já não têm o mesmo peso, se você está vendo o mundo com novos olhos, é sinal de que está no caminho certo. Deus está trabalhando em você, preparando-o para algo grandioso. E embora o processo possa ser desafiador, o resultado é uma vida alinhada com o propósito divino, repleta de significado e satisfação. Então, siga em frente, mesmo quando o caminho parecer incerto. Continue confiando, mesmo quando não entender tudo. Porque a obra que Deus começa, Ele é fiel para completar. E no fim, olhando para trás, você verá que cada passo, cada desafio, foi necessário para moldá-lo na pessoa que você foi destinado a ser. 7. Intercessão poderosa. A oração fervorosa e a intercessão pelos outros, como fez Moisés em várias ocasiões pelo povo de Israel, Êxodo 32, 11 a 14,
demonstram um coração alinhado com o de Deus, preocupado com a salvação e o bem-estar dos outros. Depois de passarmos por essa transformação pessoal profunda, chegamos em um ponto bem importante da jornada dos escolhidos: a oração e a intercessão poderosas. Sabe, é aquela conexão direta com Deus, onde a gente coloca diante dele não só nossas necessidades, mas as do próximo também. É como Moisés, que não pensou duas vezes antes de interceder pelo povo de Israel diante de Deus. Ele subiu o Monte Sinai, ficou lá, cara a cara com o Senhor, e fez um apelo por aqueles que tinham errado. Agora pense comigo, não é qualquer conversa essa, viu? É uma conversa de coração para coração com o Criador do Universo. E quando a gente começa a orar desse jeito, as coisas começam a mudar, não só ao nosso redor, mas dentro de nós também. A intercessão nos tira do centro das atenções e coloca o foco no outro, ampliando nossa capacidade de amar e de se doar. E veja, orar pelos outros, interceder por aqueles que estão passando por dificuldades, isso é um dos maiores atos de amor que existem. Mostra que a gente está verdadeiramente seguindo os passos de Jesus, que viveu sua vida aqui na terra servindo e amando ao próximo de forma incondicional. Mas não pense que é só falar com Deus e pronto. A intercessão é uma batalha espiritual. É se colocar na brecha, é lutar nas regiões celestiais pelos que não podem lutar por si mesmos. É sério, viu? Tem vezes que a gente sente o peso, a responsabilidade, mas também sente uma alegria enorme, porque sabe que está fazendo a diferença na vida de alguém, mesmo que não veja os resultados imediatamente. Então, se você se encontra frequentemente de joelhos, com o coração cheio de pedidos não só por você, mas principalmente pelos outros, saiba que você está no caminho certo. Essa disposição para interceder é um sinal claro de que Deus está te usando como um canal de bênçãos, como alguém que verdadeiramente se importa com o próximo. Por isso, continue firme nessa missão. Não subestime o poder da oração. Deus ouve cada palavra, vê cada lágrima e conhece a sinceridade do seu coração. E no tempo dele, as respostas virão. E aí, preparado para continuar nessa jornada de intercessão e amor pelo próximo. 8. Resistência à tentação. A capacidade de resistir a tentações significativas, demonstrando integridade e fé inabalável, como Jesus no deserto, Mateus 4, 1-11, é um claro sinal da presença e fortalecimento de Deus na vida do escolhido. E agora, chegando mais adiante na nossa jornada, vamos falar sobre algo que realmente testa o coração dos escolhidos: a resistência à tentação. Essa é difícil, viu? É quando a vida coloca na sua frente aquele desafio que mexe com tudo, que te faz questionar até onde vai sua fé. É como Jesus no deserto, enfrentando o diabo de frente, rejeitando cada tentação com a palavra de Deus. Ele mostrou que, não importa o quão difícil seja a prova, com fé e conhecimento da palavra de Deus, a gente pode superar qualquer coisa. Pense bem, a tentação vem nos mais variados formatos, né? Pode ser aquela vontade de desistir quando as coisas ficam difíceis, pode ser aquele caminho mais fácil que aparece bem na hora da pressão. Mas resistir, manter-se firme, isso sim mostra a força da sua fé. Mostra que você está disposto a seguir o caminho que Deus traçou para você, mesmo que ele pareça o mais difícil. E olha, resistir à tentação não é só dizer não, uma vez e pronto. É uma luta diária. É escolher todos os dias seguir os ensinamentos de Jesus. É renovar a sua fé a cada amanhecer. E cada vez que a gente consegue resistir, a gente se fortalece. Nossa relação com Deus fica mais sólida, mais profunda. Mas vamos combinar, ninguém é de ferro. Às vezes a gente cai, sim. E é aí que a graça de Deus entra, viu? Ele está sempre pronto para nos perdoar, para nos levantar e nos colocar de volta no caminho. O importante é não desistir, é aprender com os erros e seguir em frente, mais sábios e determinados. Então, se você se vê nessa luta constante contra as tentações, enfrentando-as com a palavra de Deus e buscando viver uma vida que honre a Ele, saiba que você está no caminho certo. Essa resistência, essa luta, faz parte da jornada de todo escolhido. E a recompensa? A recompensa é uma relação cada vez mais íntima com Deus,
uma fé que não se abala, uma vida que reflete verdadeiramente o amor e os ensinamentos de Cristo. Então, não desanime, continue firme, continue lutando, porque cada desafio superado é mais um passo na sua caminhada espiritual. E saiba que, em cada passo desse caminho, Deus está com você, te fortalecendo, te guiando, te amando. 9. Liderança inspiradora. Ser capaz de liderar e inspirar outras pessoas a seguir o caminho de Deus, influenciando-as positivamente, como Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias 2, é um indicativo de que se está vivendo um propósito divino. E agora, chegamos a um ponto essencial na caminhada dos escolhidos, a liderança inspiradora. Pensa só, ser um líder segundo o coração de Deus não é para qualquer um. É preciso ter aquela coragem de Neemias, que viu os muros de Jerusalém destruídos e não se conformou. Ele pegou a iniciativa, reuniu o povo e, mesmo diante de oposições e desafios, reconstruiu os muros. Ele não apenas liderou um projeto de construção, ele inspirou todo um povo a se unir por uma causa maior. Ser um líder inspirador é isso. É ter a capacidade de ver além do agora, de sonhar com o que ainda não é, mas pode ser. É contagiar as pessoas com esse sonho e motivá-las a caminhar juntas, mesmo quando o caminho é cheio de incertezas e dificuldades. É ter a sensibilidade de entender as necessidades dos outros, de ouvir, de estar junto, mostrando que o verdadeiro líder é aquele que serve. E sabe, liderança no reino de Deus é muito mais sobre servir do que ser servido. É sobre colocar as necessidades dos outros à frente das suas, é sobre guiar pelo exemplo, pelo amor, pela compaixão. Jesus foi o maior exemplo disso, lavando os pés dos discípulos, mostrando que não veio para ser servido, mas para servir. Então, se você se vê nesse papel, tentando inspirar e liderar as pessoas ao seu redor para um propósito maior, se está disposto a servir e amar, mesmo quando é difícil, saiba que você está refletindo o coração de Deus. Isso é ser um escolhido para liderar, para fazer a diferença no mundo, para mostrar o caminho através do seu exemplo. Mas liderar assim não é fácil, não. Vai ter hora que você vai se sentir cansado, desanimado, como se estivesse carregando um peso muito grande. Mas é nessas horas que você precisa se lembrar de por que começou. Lembre-se de quem te chamou para essa missão e de que Ele está com você em cada passo, te dando força, sabedoria e coragem para continuar. 10. Paz. Inexplicável. Em meio a tempestades e desafios, o escolhido experimenta uma paz que transcende o entendimento humano, assegurada pela confiança em Deus, como Paulo descreve em Filipenses 4, 7. Essa paz interior serve como um farol, guiando e mantendo o escolhido firme em seu propósito divino. Por fim, mas não menos importante, chegamos ao coração da jornada de um escolhido, a paz inexplicável. Essa paz. É aquela tranquilidade no meio da tempestade, sabe? Quando tudo ao seu redor parece estar desabando, mas lá no fundo, bem no fundinho do coração, você sente uma calmaria, uma certeza de que tudo vai ficar bem. É como Paulo descreve em Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Imagine só, você aí, no meio de um problemão, e mesmo assim, consegue sorrir, consegue dormir tranquilo à noite. Não porque o problema sumiu, mas porque você sabe que não está sozinho nessa. Deus está contigo, e essa certeza te envolve como um abraço, trazendo uma paz que realmente não dá para explicar. Essa paz é um dos maiores sinais de que você é um escolhido. Porque vamos combinar, ter paz em um mundo tão cheio de confusão e dor não é normal, não é algo que você consegue simplesmente decidir ter. Essa paz vem de uma relação profunda com Deus, de uma confiança absoluta na bondade e no poder dele. E sabe o que é mais incrível? Essa paz não é só para você. Ela transborda, contagia as pessoas ao seu redor. Num mundo onde todo mundo parece estar sempre correndo, sempre estressado, sua paz se destaca, e as pessoas começam a se perguntar: o que ele tem que eu não tenho? E aí está a sua chance de mostrar a elas o amor de Deus, de ser luz em meio às trevas.
Então, se você está sentindo essa paz, mesmo quando a lógica diz que você deveria estar desesperado, agradeça. É Deus com você, te garantindo que, não importa o que aconteça, Ele tem o controle. E essa certeza, essa fé, é o que nos mantém firmes, o que nos faz verdadeiramente livres. Por isso, mesmo nos dias difíceis, lembre-se dessa paz. Cultive sua relação com Deus. Mergulhe na oração, na leitura da palavra. Deixe que essa paz que excede todo o entendimento seja a bússola da sua vida. E saiba que com Deus ao seu lado, não há tempestade que não passe, não há noite que não chegue ao fim. Preparado para seguir vivendo nessa paz inexplicável, firme na fé e no amor de Deus? Então, vamos juntos, com o coração cheio de gratidão, enfrentar o que vier, sabendo que no final, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos nessa, com paz e coragem, viver a vida que fomos chamados a viver. Cada um desses sinais, refletidos nas histórias bíblicas, mostra como Deus age de maneira única na vida dos que Ele chama para propósitos especiais. E não se engane pensando que ser escolhido por Deus é sinônimo de uma vida sem problemas, viu? Muito pelo contrário. Ser escolhido significa embarcar numa jornada cheia de fé, obediência e, claro, muita transformação. É sobre aceitar o chamado divino, colocar a coragem na frente e a confiança em Deus como seu escudo. Imagine só, você ali, no meio do seu dia a dia, e de repente, percebe que Deus tem um plano todo especial para você. Pode até bater aquele frio na barriga, aquele medo do desconhecido, mas é justamente aí que a aventura começa. Porque seguir o propósito de Deus não é como seguir um mapa do tesouro, onde X marca o local. É mais como uma bússola que aponta para a direção certa, mas deixa você descobrir o caminho. E olha, esse caminho, ele é cheio de altos e baixos. Vai ter dia que você vai se sentir no topo do mundo, com aquela certeza de estar fazendo exatamente o que foi chamado para fazer. Mas também vai ter dia que você vai se perguntar se realmente entendeu o chamado, se não pegou o mapa errado por engano. E tá tudo bem, faz parte. Porque ser escolhido por Deus não é sobre ter todas as respostas ou nunca enfrentar dificuldades. É sobre continuar caminhando, mesmo quando o caminho fica nebuloso. É sobre aprender a confiar que, mesmo nas tempestades, Deus está com o leme, te guiando para águas mais tranquilas. Então, se você se vê refletido nesses sinais, se sente esse chamado ecoando no seu coração, prepare-se. A jornada não vai ser fácil, mas prometo que vai ser uma das mais incríveis da sua vida, porque não há nada mais gratificante do que saber que você está vivendo o propósito pelo qual foi criado. Então, vamos lá. Coloque a fé na frente, a obediência como bússola e a transformação como destino. E lembre-se, cada passo, cada desafio, cada vitória é uma parte essencial dessa linda jornada que Deus planejou especialmente para você. Preparado? Vamos nessa, com o coração aberto e a certeza de que com Deus você é mais que capaz. Comente abaixo a sua opinião e deixe uma sugestão para o próximo vídeo. Deus te abençoe.